Olá a todos, damos início a mais uma aula de Estruturas de Concreto 1. Neste material iremos abordar todos os critérios, os principais, diria assim, que envolvem concepção estrutural. Conto com a sua participação para que assista integralmente este vídeo. Tem diversas informações que serão passadas, tanto questões que estão expressas e recomendadas em bibliografias, mas também algumas recomendações são recomendações práticas, tá certo? Apenas para situar, você, querido aluno, onde estamos dentro do cenário dessa aula, queremos abordar aqui, envolve, se você for analisar ali a nossa configuração do plano de ensino, então, um dos objetivos da nossa disciplina é entender todos os processos que envolvem aí a concepção estrutural de edificações aí em concreto armado, obedecendo aí critérios arquitetônicos, econômicos e de segurança, atendendo aí às necessidades do usuário. Então, em cima desses fundamentos que a gente vai conversar nesse material, e eu quero que você termine essa aula de hoje principalmente compreendendo como que se desenvolve esse tipo de solução. E aonde você vai aplicar isso é exatamente no projeto da nossa disciplina, tá certo? Então, em paralelo ao que a gente está estudando, a gente vai praticar, a gente vai desenvolver o nosso projeto e colocando a mão no projeto, a mão na massa, vocês vão começar a perceber e entender diversos pormenores, diversas dificuldades, quando a gente vai desenvolver esse tipo de solução, baseado num projeto arquitetônico, tá certo? Então, senhores, estamos avançando aí nossa disciplina, abordando aí concepção estrutural. Uma fase muito importante quando a gente desenvolve um projeto estrutural é a fase de concepção da estrutura. A concepção da estrutura se faz como elemento principal, porque é onde a gente vai definir o posicionamento de um elemento de viga, aonde a gente vai definir o posicionamento do sistema de laje, qual será aí a configuração e disposição dos elementos de pilares e assim por diante, tá certo? Então, todo o passo e a etapa de concepção estrutural deve estar alinhado, lógico, com o projeto arquitetônico. A configuração do desenvolvimento da concepção estrutural é um elemento que, além de estar atrelado e vinculado ao projeto arquitetônico, deve respeitar outros aspectos, tanto o aspecto de segurança, é fato, um critério do processo de dimensionamento estrutural, a gente coloca o elemento estrutural, seja ele de viga, de laje e de pilar, para estabelecer aí a estaticidade, a estabilidade estrutural da nossa edificação. Não podemos deixar de lado o aspecto econômico, que envolve o custo. Você pergunta, professor, como que o custo está relacionado aí com eu conceber uma estrutura? Não é o simples fato de a gente lançar um elemento estrutural, colocar uma viga numa determinada posição, que essa seja a melhor disposição em termos econômicos. Talvez a gente consiga gerar uma outra tipologia, um outro arranjo do nosso modelo estrutural, de modo a tornar a configuração geral do nosso projeto um tanto quanto mais econômica. Talvez aquela posição da viga não se fizesse ali necessária. Tá? Então eu poderia achar talvez uma outra solução que deixasse meu projeto mais econômico. Tá? Eu uso esse exemplo aqui para citar a configuração da viga, mas isso pode desenvolver tanto a configuração de uma determinada laje, como a configuração de um determinado pilar. Então, todos esses parâmetros devem ser levados em conta. Será que só aumentar a dimensão do elemento estrutural eu estou desenvolvendo aí um projeto econômico? Não. Então, tem aspecto também que envolve a durabilidade, entender que atrelado ao critério de segurança e de economia, eu tenho que desenvolver um projeto que vá garantir uma qualidade para o meu cliente, perfeito? E o que eu já tinha comentado anteriormente, o relativo aí, aos critérios arquitetônicos. A gente tem que manter o que vem definido no projeto arquitetônico, que envolve aí a espacialidade, a volumetria, os ambientes ali definidos devem ser preservados. Então, não vou colocar no meio de uma sala, por exemplo, um pilar, que eu estou quebrando aí um critério arquitetônico, tá certo? Então, eu tenho que vincular esses 4 aspectos durante uma concepção estrutural de um determinado projeto. Eu gosto de sempre colocar uma frase do engenheiro Eduardo Torroya, tá? Que foi publicado em Madrid no ano 1960. Para obter a solução mais adequada estruturalmente,
primeiramente, precisamos definir as condições funcionais do problema. Depois, distinguir entre elas aquelas que são absolutamente necessárias daquelas né, que se buscará alcançar complementarmente. Tá? E dessas últimas, identificar aquelas que, se necessário, poderão ser sacrificadas. Né? Então, elencar, né, a gente vai ver lá né, todas as condições funcionais de um determinado lançamento estrutural, e depois a gente vai fazer aí como se fosse uma escala né, de relevância, né, as configurações e os critérios que se fazem necessários, né, esses a gente coloca aí em primeiro lugar, e depois a gente vai né, criando outros níveis né, de prioridade. Em algumas soluções, em alguns critérios de concepção, algumas coisas a gente vai ter que sacrificar. Por exemplo, né, durante um lançamento estrutural, muitas vezes, talvez a altura da viga né, prejudique um determinado espaço. Opa, talvez você fala, isso se torna né, principal no meu projeto, então você talvez diminua a dimensão daquela viga. E como que se diminui a dimensão de uma determinada viga? Talvez colocando uma quantidade maior de pilares no teu projeto. Né? Outra situação que pode vir a ocorrer, você precisa de um pilar numa determinada posição do projeto, e esse pilar que você vai colocar, seja num canto da sua edificação, talvez fique lá com uma configuração em que né, pedaços do pilar saiam para a disposição construtiva da tua parede. Opa! Né, talvez isso arquitetonicamente não seja interessante, mas estruturalmente se faz necessário. Então veja que são pontos que deveremos pesar durante um lançamento, durante uma concepção estrutural. E eu coloco essa frase aqui, e ela tem, hoje em dia, né, um peso muito grande, está atrelada né, de uma forma muito forte, principalmente aí com processos né, BIM. Tá? Envolve todo um critério de compatibilização. Tudo que a gente for fazer né, de lançamento estrutural deve sim estar casado, deve sim estar linkado né, com as outras disciplinas que envolvem né, o projeto de uma edificação. Seja lá o projeto arquitetônico, né, seja lá o projeto elétrico, o projeto hidráulico, tá, que vão envolver aí sempre a necessidade de compatibilização desses projetos. Tá certo? Então, principalmente aqui, né, eu trago uma discussão a respeito aí né, da estrutura e da arquitetura. Entenda que o principal, né, dentro de uma situação de projeto, a gente manter aqui o equilíbrio, né, um equilíbrio dentro dessas condicionantes na configuração né, dos critérios arquitetônicos. Devemos respeitar, sim, né, todo o critério de projeto, mas devemos, sim, né, colocar aí os elementos que vão integrar o corpo estrutural da nossa edificação. Não vou nem pesar muito mais o critério estrutural, né, nem pesar muito mais o critério arquitetônico. Um projeto né, que a gente julga ser eficiente é um projeto que tem essa relação de equilíbrio arquitetura e estrutura né, muito bem orientado. Tá certo? A gente vai discutir isso e principalmente tenho certeza que você vai se deparar com esse tipo de condicionante quando você for desenvolver né, a concepção estrutural dentro do seu projeto bimestral. Tá certo? Existe, né, antes de mais nada, um fluxo, né, um entendimento das etapas né, de lançamento e concepção estrutural, mas para que a gente possa entender essas etapas, a gente precisa entender que existe um caminho em que as cargas né, percorrem. Isso se torna extremamente importante para que a gente consiga desenvolver o nosso lançamento estrutural. Entendemos que né, o nosso sistema bidimensional de laje ele vai receber o carregamento né, distribuído por área ali naquele nosso pavimento, e vai transferir todo esse carregamento para as vigas. Perfeito? Essas vigas vão receber o carregamento né, do nosso pavimento ali, né, do sistema de laje, e vai transferir esse efeito de carregamento para os pilares. Perfeito? Dos pilares teremos uma transferência aí, né, do efeito de carga até a fundação. Não podemos só esquecer né, que na ação dos pilares também né, levaremos aí em conta o efeito de solicitações horizontais, né? E essas solicitações horizontais na nossa edificação oriundas, por exemplo, em função da ação do vento. Então, todo esse caminho, né? O entendimento de todo esse caminho, né? E sistema de apoios de carga, tá? Entendendo a hierarquia né? Do efeito do carregamento, quem se apoia em quem na nossa edificação, se torna muito importante para a gente fazer um lançamento estrutural, para a gente fazer uma concepção estrutural eficiente dentro do nosso projeto. Então, esse fluxo que eu mostrei para vocês, né, esse entendimento, por mais básico que nos pareça, ele se torna extremamente importante
porque ele aparece, né, como um dos primeiros passos, né, nas diretrizes aí da concepção estrutural. Elenco aqui para vocês, né, alguns movimentos, né, que precisamos tomar, né, durante o lançamento da nossa estrutura. E o primeiro, né, coloco aqui para vocês, é o posicionamento dos elementos estruturais em função desses comportamentos primários. Tá? Então, as ações nos pavimentos vão acontecer entendendo que as lajes, né, na configuração de apoio, né, essas nossas lajes se apoiam nas vigas, perfeito? Então, lajes se apoiam nas vigas, as vigas se apoiam nos pilares, perfeito? Durante um lançamento, durante uma concepção estrutural, em todo esse nosso processo de concepção estrutural, não podemos deixar os elementos soltos. Tá? Professor, o que isso significa? Né? Durante o lançamento, agora analisando aqui, visualizando, como se fosse uma configuração de um pavimento, né? Então, representando aqui simplificadamente um pavimento, que tenhamos aqui uma configuração de pilar, pilar, pilar e pilar, que eu tenho aqui vigas, né, essas vigas de bordo, né, tenho aqui viga, viga, viga e uma outra viga aqui. Nada adianta, meu querido, né, a existência, por exemplo, de uma viga intermediária aqui solta. Tá? Então, se você posicionar uma viga, né, no meio de um pavimento como esse, né, já é uma falha, já é um erro de concepção estrutural. Então, você precisa entender que se existe o elemento estrutural, né, dentro da tua edificação, a ocorrência dele, né, deve ser pautada no entendimento que você precisa, né, gerar um sistema de apoio, levando o carregamento até a fundação. Perfeito? Então, destaco aqui para vocês, né, e elenco essa configuração aqui como equivocada, né, num sistema de concepção, né, não podemos esse tipo de desenvolvimento, tá certo? Uma segunda etapa, né, a transferência de cargas da forma mais direta possível, tá certo? As cargas devem percorrer aí o menor caminho possível até as fundações. Então, evitar, né, vigas apoiadas em outras vigas, tá? E evitar pilares apoiados em vigas, né? No caso aí da situação de vigas de transição. Isso que eu coloco aqui, evitar, né, não significa que não possam ocorrer, tá certo? Sempre que possível, tomar cuidado com esses tipos de condicionantes, tá certo? Aqui só para elucidar para vocês, em termos de nomenclatura, né, existem aí as configurações do que chamamos de vigas principais. As vigas principais, né, se apoiam em pilares. Temos vigas ditas e chamadas secundárias. As vigas secundárias se apoiam em vigas principais. E temos também a ocorrência das vigas terciárias, né? Elas, no caso, se apoiariam nas secundárias, tá? Então é isso que eu quero dizer, né? Você começa a gerar arranjos construtivos, por exemplo, que você começa a criar muitos tramos, né, intermediários de vigas apoiadas em outras vigas, tá certo? Então não ultrapassar, por exemplo, situações que tenhamos vigas terciárias, ou até mesmo evitar, né, situações e ocorrência de vigas terciárias, tentando aí, né, ficar até numa configuração de vigas secundárias, tá? Quando não possível, né, partir aí para uma terciária, né? Mas acima disso, né, começa a criar, né, um arranjo estrutural que significa que talvez a forma com que foi colocado, a disposição que foi, né, concebido esse projeto, não seria a melhor solução. Então, você deveria criar um outro tipo de arranjo no teu projeto, tá certo? Aqui para, né, mostrar o tipo de ocorrência, né, olha lá, caminhos de cargas. Né, observe que temos aqui, né, um sistema de pilar aqui já sendo lançado nessa configuração lá superior, um outro eixo de pilar aqui, tá? Um outro eixo de pilar aqui. Então, todo esse caminho, esse fluxo de sistema de carregamento, né, não está, né, numa configuração, numa disposição eficiente. Tá? Então, durante a solução e a disposição de um projeto, buscar um alinhamento e levar o carregamento da forma mais direta possível até a fundação. Dando sequência, né? Uma terceira etapa é entender a possibilidade de uniformização aí dos elementos estruturais, né? Tanto a configuração de seções como vãos. Tá? Mais uma vez, coloco isso não como sendo uma obrigatoriedade, tá? Mas é entender que buscando uma uniformização dos elementos estruturais, a gente vai ter uma redução de custo com formas, né? Se torna muito mais fácil para executar, tá? E a gente toma muitas vezes essas medidas por meio de uma padronização das alturas das vigas, tá certo? E dentro desse entendimento fica muito melhor o aproveitamento aí de chapas de madeira,
né, a mão de obra, né, vai ter um desempenho muito mais efetivo, porque vai aumentar aí essa velocidade de execução, né? Você tem uma produtividade bem mais efetiva, tá certo? Então, buscando uniformizar esses elementos estruturais, tanto vãos como a configuração das seções, se torna bem mais efetivo durante todo o lançamento aí da tua estrutura, mas principalmente, né, voltado aí ao processo de execução, tá certo? Outra configuração, né, item 4 que eu colocaria aqui para vocês, né, seria a orientação criteriosa das seções dos pilares. Né? A orientação criteriosa das seções dos pilares em planta, né, tem relação direta com a estabilização, né, do nosso edifício. Toda essa estabilidade global, o travamento que a disposição dos pilares vai exercer frente às ações horizontais. Reforço aqui mais uma vez, as ações horizontais, né, que eu pontuo aqui, por exemplo, a ação do vento sobre um edifício, tá? Sobre uma edificação qualquer. Então, esse tipo de entendimento, esse tipo de comportamento da nossa estrutura deve ser, né, já previsto, né, durante essa nossa fase de lançamento estrutural, durante a nossa concepção estrutural. Opa, qual que vai ser o lado com que eu vou colocar, por exemplo, o meu pilar em planta, né? Essa disposição construtiva. Essas dicas, né, que eu passei, aquelas 4, né, etapazinhas, né, elas vão auxiliar durante a tomada de decisão. Né? Eu já vou abordar com mais profundidade, né, alguns tópicos daqueles ali, mostrando alguns exemplos. Tá? Mas a gente tem que entender, retomo aqui mais uma vez, principalmente quando a gente está dispondo, né, o elemento pilar, né, durante o nosso lançamento, critérios de modulação, né, de espaçamento desses nossos pilares. Porque a hora que eu estou lançando e dispondo os meus pilares numa situação de projeto, o efeito, né, da minha estrutura é gerar espaços, gerar volumes, e isso tem uma relação direta, tá, com o critério do projeto arquitetônico. Então, entendendo isso, né, criando aí essa volumetria, né, eu tomo aí, né, de um lado da balança o partido arquitetônico e do outro lado da balança, né, o partido aí do critério estrutural. Entendendo aqui, né, que a hora que eu for dispor o posicionamento dos meus pilares, eu estou entendendo já que onde eu estiver colocando os meus pilares, esses pilares vão, né, ter a relação direta por gerar o vão do meu vigamento, né, das minhas vigas dentro do meu projeto. Então, o entendimento, né, desse lançamento, seja do pilar, seja da viga da laje, né, passa aí, né, ao entendimento, né, do que temos, por exemplo, na situação usual de um edifício em termos de pavimentos. Temos lá, né, a configuração de um subsolo, configuração de um pavimento térreo e a configuração de um pavimento tipo, fechando lá, né, com um ático, por exemplo, né, na configuração de uma eventual solução de uma edificação aqui usual. Tá? Aqui uma edificação de múltiplos pavimentos. Trago aqui, né, para você já essa discussão, professor, por que, né, eu preciso entender essa configuração da disposição e a relação com estrutura? Meus queridos, eu tenho, por exemplo, né, o desenvolvimento de um pavimento tipo, e a hora que, né, começarmos, por exemplo, o lançamento de pilares nesse pavimento tipo, precisamos entender que temos um espaço requerido, um volume requerido, por exemplo, de ocupação no pavimento térreo, que pode ser um acesso do meu edifício, e a configuração desse espaço, dessa volumetria, é diferente do meu pavimento tipo em algumas situações. Principalmente o nosso subsolo, que pode ser ocupado aí por vagas, né, de garagem, e essas vagas aí, né, dos meus veículos ali, por exemplo, não podem ter um tipo de interrupção, ou vou perder um espaço de garagem em função do acesso de um elemento de pilar. Então, o processo de concepção estrutural não é só eu lançar uma estrutura em um dos pavimentos, eu preciso entender a relação, né, que esse pavimento vai gerar com o todo do meu edifício. Tá? Entendendo sempre que eu tenho em cada pavimento, em cada espaço, tá, a necessidade de aliar a funcionalidade. Por exemplo, o que eu tenho de funcionalidade no pavimento tipo? Beleza, eu tenho um quarto, eu tenho uma sala. O que eu vou ter lá no meu pavimento térreo? O que eu vou ter no meu subsolo? Então é isso que você precisa entender em termos aí de solução estrutural conforme o espaço livre requerido no meu projeto. Aqui eu coloco um exemplo para vocês, né? E essa tomada de decisão passa, né, pelo entendimento, sim, da configuração dos pilares, tá? Mas também, né, pela configuração e a disposição das minhas vigas. Numa situação de projeto, aqui no elemento de cobertura,
a ocupação dada à cobertura é um espaço, né, ocupável, habitável, né, que podemos ter aqui, por exemplo, né, um tipo de uso social, tá? Então, temos um uso social. Então, nessa configuração, eu posso ter uma tipologia, né, estrutural diferente de uma outra solução que eu não tenho uso. O que está surgindo aqui de diferença entre uma configuração da outra? Nessa primeira tipologia que eu coloco aqui para vocês na esquerda, por exemplo, temos uma configuração que temos uma laje livre, as pessoas vão caminhar ali. Nessa segunda tipologia, né, as pessoas talvez não venham a ocupar esse espaço, né, principalmente porque temos aqui a solução e a existência de vigas invertidas. Tá? Então veja, definir se eu vou ter uma viga numa configuração normal, numa configuração invertida, né, tem relação direta com, né, o meu espaço livre requerido no projeto arquitetônico. Eu preciso entender essa disposição. Ah, professor, por que eu vou usar uma viga invertida numa determinada situação de projeto? Em algumas situações de projeto, né, o uso da viga, né, numa configuração normal, talvez exerça um tipo de interferência dentro do teu espaço requerido abaixo. Tá? Talvez você tenha, né, tenha um acesso prejudicado, por exemplo, em função da altura do teu vigamento. Então, o que ocorre? Né? Algumas tomadas de decisão passam aí pela necessidade, por exemplo, de usarmos o que a gente chamamos aí de vigas invertidas. Tá? Aqui temos a laje, a viga tem uma disposição, né, contrária à configuração normal, totalmente invertida aí. Só para compartilhar aí com vocês, temos aí também disposições de vigamentos que são ditos e chamados aí, né, configurações semi-invertidas, tá? Posicionamento que podemos, né, tratar, né, uma configuração intermediária. Mas tudo isso vai, né, de encontro e a tomada de decisão com o tipo e com o uso vai de acordo com o espaço requerido. Naquela imagem anterior que eu mostrei ali para vocês, por exemplo, naquela cobertura ali da direita, o último pavimento queria, por exemplo, ter o teto totalmente livre, sem a interferência de vigas, né, sem a ocorrência dessas vigas. Por isso, né, abordou a aplicação de vigas invertidas. Perfeito? Precisamos entender também, né, nem todos os projetos podemos, né, colocar, conceber vigas invertidas por causa, né, da ocorrência, né, de repetição dos pavimentos e não podemos exercer, né, projetos com vigas invertidas dentro, por exemplo, de uma determinada edificação, que você tem uma passagem de um ambiente ao outro. Então, na passagem de um ambiente ao outro, né, o surgimento de uma viga, né, vai ser um degrau ali no teu projeto. Tá? Então, por isso eu tenho que sempre analisar quando dá ocorrência ou não, ou quando dá possibilidade, né, de implementar isso dentro do nosso projeto. Aqui coloco aqui, né, a configuração num pavimento, né, das diferentes formas que podemos ter da solução de vigas. Né? Configuração, por exemplo, numa extremidade, muitas vezes podemos implementar, né, na configuração periférica, tá? Perimetral do nosso pavimento, vigas invertidas. Configuração invertida ou configuração, né, normal, né, regular que temos, aquela configuração normal que eu mostrei. E temos aí também, né, configurações do tipo, né, Z, tá? A configuração que você tem o apoio no bordo inferior da viga e um apoio no bordo superior, tá bom? E aqui a configuração normal, mas aqui numa configuração de extremidade, tá certo? Aqui alguns projetos que usam esse tipo de partido, né, a tomada de decisão por implementação das vigas invertidas, a ocorrência é muito maior, principalmente, reforço aqui, em solução de edificações de pequeno porte, né, muitas vezes edificações de um pavimento, tá, ou dois até mesmo. Numa configuração de edifícios, é implementado muitas vezes em elementos perimetrais, ou também na configuração do último pavimento para permitir, né, exatamente uma liberdade arquitetônica interna, tá certo? Nesse exemplo que eu coloco aqui, um projeto, né, na Argentina, a configuração do uso dessas vigas invertidas, observem aqui, né, diversas vigas invertidas de grande porte, aqui em função do projeto arquitetônico, tanto que surgiu, ela aparece lá externamente, isso já era elemento do projeto arquitetônico. Observem que não temos aqui, né, a existência das vigas, né, cortando os ambientes. Então você tem uma laje livre, né, uma configuração livre, né, não existe nenhuma separação, uma segregação dos ambientes pela existência daqueles elementos de vigas. Aqui um outro exemplo, né,
configuração da casa dos pórticos, né? Configuração aqui no Brasil. O uso dessas vigas invertidas também mantendo esse mesmo tipo de critério. Quando eu estava passando aquelas 4 diretrizes, né, eu comentei com vocês o cuidado ou a atenção que devemos tomar, né, evitar, por exemplo, a configuração de pilares, né, apoiados em vigas. A isso a gente dá o nome de viga de transição, né? Quando uma viga recebe o carregamento de um pilar, né, a gente nomeia ela como sendo uma viga de transição. A gente busca evitar esse tipo de configuração, tá? Dentro de uma solução de projeto. Eu coloco e destaco aqui para você o porquê, né, desse tipo de solução. Eventualmente, a configuração, né, dos pavimentos do nosso edifício, né, seja lá a configuração dos pavimentos tipos, aqui tem uma configuração de layout diferente da configuração do seu térreo, né, que seja aqui o acesso do edifício, que seja, por exemplo, o acesso de uma garagem. Tá? Os veículos precisam eventualmente passar nesse espaço aqui. Então, ao invés de colocarmos aqui, né, o efeito de um pilar, esse eixo de pilares, tá? O que acontece? A configuração desse pilar se apoia sobre esta viga. A essa viga, né, damos o nome aí de viga de transição. O que ocorre? Né? A dimensão, precisamos entender isso, né, como primordial dentro do processo de concepção estrutural, é entender as dimensões, o efeito que a dimensão do nosso elemento estrutural vai exercer sobre, né, a nossa funcionalidade. Precisamos entender que durante o processo de uma concepção estrutural, teremos aqui uma viga, e essa viga não vai ter a mesma dimensão dessas outras vigas do projeto. Teremos uma dimensão significativa, tá? Essa viga vai ter uma dimensão significativa dentro da configuração do nosso projeto, e precisamos entender qual que vai ser a relação dessa altura, né, em frente ao pé direito, né, da nossa edificação. Então, tudo isso deve ser levado em conta. A dimensão, né, o pré-dimensionamento estrutural deve ser um partido também que deveremos sempre estar em mente durante a nossa tomada de decisão e escolha, né, da disposição, seja de pilar, seja de viga, seja de laje. Tá certo? Então, senhores, se temos uma exigência arquitetônica, um critério aqui, precisamos validar, né, a possibilidade da inserção dessa solução de viga de transição, entendendo que o efeito da altura vai ser um elemento aí talvez limitante dentro de um critério de projeto. Tá? Então, o uso da viga de transição, eu colocaria assim, só em último caso, né, a existência dessa viga de transição, e pontua aqui, né, outro elemento que eu julgo ser extremamente relevante, tanto pela questão do custo, mas entendendo também que teremos aí elevados esforços nessa viga. Tá? Então, durante a solução de dimensionamento, precisamos entender a responsabilidade, lógico, existe a responsabilidade sobre todos os outros elementos estruturais, mas uma vez que, né, a configuração de uma viga como essa, né, venha a entrar em colapso na edificação, se tivermos o colapso dessa viga de transição aqui, entenda que todo esse eixo se apoia sobre aquela viga. Então, o colapso de uma viga de transição, né, vai envolver o colapso global da edificação. Então, a responsabilidade estrutural dela é muito elevada. Tá certo? Aqui, para exemplificar outras formas, outras configurações, né, de viga de transição, coloco aqui uma regular, né, uma figura que temos aí o efeito e a disposição desse eixo de pilar apoiado nessa configuração do nosso elemento de viga. Tá? Aqui outra disposição, em função de algum critério, mais uma vez, arquitetônico, de projeto, de fachada, né, a configuração e o recuo necessário dentro dessa condicionante traz a necessidade de uma solicitação e um lançamento de um elemento de viga nesse nosso projeto, e o pilar se apoia aqui nessa extremidade deste nosso elemento de viga, tá certo? Aqui só para exemplificar, né, um modelo clássico, né, como que a gente lançaria, né, entendendo que temos uma configuração e uma disposição de projeto, numa edificação dessa, né, não temos aí um nível de múltiplos pavimentos, mas numa configuração como essa, podemos traçar, né, trabalhando aqui a elevação, em vermelho os pilares, tá? Entendendo, né, já adotando aquilo que eu comentei anteriormente, né, o que se torna interessante no processo de uma edificação, trabalhar, né, vãos similares. Se eu estou trabalhando vãos similares, né, entendo que a dimensão, por exemplo, dessa viga,
né, será a mesma dimensão dessa outra viga, né? Então, consigo uniformizar os meus elementos, entendendo que eu estou obtendo uma uniformização de modulação. Então, por ter uma uniformização de modulação na disposição dos meus pilares, se os vãos são equivalentes, a altura dessas minhas vigas poderão ser as mesmas, tá certo? O que ocorre, né? O que eu trago aqui para vocês é, por exemplo, eu tenho aqui um acesso, né? Nessa configuração do acesso, um elemento vertical ali talvez seja uma barreira, por exemplo, que isso seja uma escola. Então, no momento de intervalo, por exemplo, você tem um momento, ou de entrada de aula, é um momento de alto fluxo. Então, muitas vezes, por um critério arquitetônico, não se faz aí, né, como eficiente a existência daquele pilar. Então, uma possibilidade seria, né, a retirada desse pilar, lógico, já em fase de projeto, tá? E a existência ali, né, de um elemento de viga de transição. Nessa disposição aqui, né, já trago aqui para vocês, né, uma discussão a respeito. Essa viga de transição, conforme eu comentei, teria uma altura, né, uma dimensão ali significativa. O que a gente faria nessa configuração dessa altura, né? Se eu for ter uma altura significativa nessa configuração de projeto, essa altura talvez venha inibir aí o pé direito da minha edificação em termos de acesso. Tá? Então teria, né, um tipo de bloqueio, né, de cota, né, quando do acesso das pessoas nessa edificação. Qual que seria a melhor disposição, então, né, para esse tipo de solução? Veja, para essa configuração, algo que foi tomado aqui como critério, né, de lançamento e concepção estrutural, tanto que foi executado dessa forma, a existência aqui, por exemplo, de uma viga invertida. Essa viga de transição, né, ao invés de estar numa configuração para baixo, ela está posicionada aqui para cima. Todo esse vigamento externo aqui perimetral, né, pode ocorrer numa configuração de viga invertida. Não teremos nenhuma influência, né, frente ao projeto, entendendo que ela estando invertida, observe aqui até o efeito na configuração da janela do pavimento abaixo, né, não vai gerar nenhuma interferência arquitetônica. Perfeito? Então aqui já mostra um exemplo, né, em um estudo de caso, que precisamos usar essas estratégias que eu acabei de comentar com vocês durante a tomada de decisão da concepção estrutural. Ok? Outro detalhe que vai de encontro também, né, dentro daquelas diretrizes, dentro daquelas 4 diretrizes que eu apresentei para os senhores, né, envolve posicionamento dos nossos pilares. O posicionamento dos nossos pilares é interessante, né, a gente dispor eles, né, numa configuração a gerar um travamento estrutural. Essa disposição envolve 2 tópicos aqui principais que eu coloco para vocês. Né? Vai envolver tanto o critério relativo a travamento por meio de configuração de pórticos, como a orientação criteriosa dos nossos pilares, né? A disposição em planta desses nossos pilares, de modo a gerar um travamento, né, de rigidez mais elevada para o nosso conjunto. Baseado no que, professor? Né? Baseado nas ações horizontais. A gente não pode esquecer que, por exemplo, né, nossa edificação, a partir, né, do instante que a gente começa a elevar, né, seja uma residência ou seja um edifício, terá aí o efeito da ação do vento. E o que ocorre? Né? Durante o lançamento estrutural, precisamos pensar, né, no desenvolvimento de pórticos estruturais para travar essa nossa estrutura. Então aqui, né, coloco para vocês uma solução construtiva e eficiente para a estabilidade do edifício é esse pórtico 1, né, que surge aqui no nosso projeto. Também esse segundo pórtico, que surge aqui nesse eixo dos pilares P4, P5 e P6. E também esse eixo na configuração do P7, P8 e P9. Então, se a gente for, né, cortar aqui esse nosso eixo do P1, P2, P3, né, esse pórtico 1, a gente tem aqui essa configuração desse pórtico plano que vai enrijecer o nosso edifício quando da ação do vento nessa estrutura. Então, ele vai ajudar a estabilizar o nosso edifício frente à possibilidade aí da deformação estrutural, né, essa configuração desse deslocamento em função da ação do vento. Tá? Então, esse travamento gerado aqui no nosso já na etapa da concepção estrutural, é um elemento muito importante. Perfeito? Primeiro, penso no pórtico, é um dos fatores. E o outro fator é como que eu vou dispor, né, os meus pilares aqui em planta. Então, é algo adicional que eu posso, né, analisar e já tomar como decisão durante a minha concepção estrutural. Professor, não entendi o que você quis dizer aí de orientação criteriosa em planta. Tá? Então, presta atenção.
temos aqui duas possibilidades, né? Imaginando aqui que eu tenho uma planta de um edifício, tá? Essa é a planta do meu edifício, né? Na planta do meu edifício, eu só estou destacando aqui para vocês, né, como que estão ficando os pilares. Aqui eu tenho 6 pilares nessa planta desse meu edifício, tá? Ocorre, por meio de uma opção A, eu tenho essa configuração de layout dos meus pilares, e numa configuração B, eu tenho esta configuração aqui dos pilares. 6 pilares também, tá? A configuração em planta, né, a configuração da disposição em planta do meu edifício tem essa linha de bordo aqui, né, que termina, né, o meu edifício fica com esse layout, com essa disposição. Então eu tenho duas possibilidades, eu posso escolher a opção A ou eu posso escolher aqui a opção B. Qual que seria a melhor opção para eu, como engenheiro, por exemplo, dispor a configuração desses meus pilares? Cabe aqui, né, eu tomar uma decisão. Eu, como engenheiro, vou desenvolver a concepção estrutural e vou elencar qual que vai ser a melhor solução. Aqui entra aquilo que eu comentei com vocês, né, em termos de colocar na balança, analisar o critério de funcionalidade, opa, o que eu preciso, qual que vai ser o espaço requerido dentro dessa minha planta aqui, da minha edificação. Vou analisar com o projeto arquitetônico o que eu tenho de espaço, se são escritórios, se é um ambiente residencial, tá? E vou pesar na balança, tá? É fato que talvez muitos arquitetos venham optar, né, por uma solução que não seja essa opção B. Talvez arquitetonicamente melhor a opção A. Né? Você consegue aproveitar talvez o espaço de uma forma muito mais eficiente. Mas ocorre que em termos de travamento estrutural, analisando agora não só o pavimento, mas vamos imaginar isso aqui como sendo um edifício. Então, múltiplos pavimentos, esse conjunto todo repetido, né? Temos aqui, por exemplo, a disposição desses pilares nessas configurações, se torna muito mais eficiente essa configuração, essa opção B. Porque frente à ação, né, por exemplo, a ação do vento nessa edificação, que vem ao vento, né, nesse sentido, isso aqui em planta, tá, senhores? Né? Nesse sentido, né, é o sentido mais esbelto do nosso edifício, né? Ele desenvolve esbeltez na configuração desse eixo que eu desenho ali para vocês. Então, a ação do vento batendo no sentido oposto à esbeltez da nossa edificação tende a tombar esse nosso edifício. A configuração desses pilares assim dispostos, né, vão ampliar a rigidez frente ao tombamento nessa disposição. Né? A ação e a possibilidade de tombamento nesse eixo X aqui, né, o nosso edifício tombar, com o travamento e a disposição e a rigidez, né, imposta por uma maior inércia nesse sentido, né, confere ao nosso edifício, né, talvez menores deslocamentos. Perfeito? Então, por isso a gente toma um partido, né, seguindo a tendência da opção B. Então, aqui um exemplo aqui para vocês. Veja que esse edifício ele é muito mais esbelto, né, numa direção. Então, ao longo de todo esse eixo longitudinal, você observa que ele se desenvolve numa configuração muito mais fina, muito mais estreita. Tá? Então, o que ocorre? A configuração da tomada de decisão do lançamento estrutural dos pilares, né, observem aqui, ele está contrário à esbeltez do meu edifício. Se eu tenho uma esbeltez, né, nesse sentido, a disposição da configuração da maior inércia, né, dos meus elementos de pilar é contrário à esbeltez da minha edificação. Justamente, né, para combater o efeito da ação do vento, que vai ser muito maior no sentido aí de tombar o edifício na configuração, né, de projeto. Tá bom? Então essa dica aí é interessante e eu peço que vocês comecem a observar aí as edificações por onde vocês passam, né, as obras, né, muitas vezes em fase de execução, a gente começa já a enxergar a disposição, né, construtiva ali colocada, tem um porquê, tá certo? Então, professor, mas isso vai ofender ali o meu critério de projeto. Então a gente tem que, né, sempre analisar o projeto arquitetônico e verificar isso frente ao nosso projeto arquitetônico para que o impacto da disposição desses pilares não venha comprometer significativamente aquele ambiente, aquele espaço livre requerido no projeto arquitetônico. Numa configuração como essa aqui desse projeto, vai ficar exatamente aonde? Né? Na disposição das divisórias, né? Das paredes internas. Então, veja, você vai condicionando o alinhamento desses pilares, enxergando também o critério arquitetônico, mas não abrindo mão da segurança estrutural, né? Da estabilidade desse edifício. Outro elemento que vai ampliar a rigidez de um edifício desse porte aí,
são os elementos que a gente chama aí de elemento de núcleo rígido, tá? Configurado aí por elementos ditos e chamados aí de pilares paredes. Que seja aí a configuração numa caixa de escada, na configuração de um elemento de caixa de elevador. Então isso aí vai ampliar a rigidez da edificação. Então, por isso, né, muitas vezes o aluno fala, professor, mas eu vi um edifício que não tinha todos os elementos de pilares contrário às esbeltez. Todo um estudo é feito, né? A gente muitas vezes daí precisa aumentar a rigidez de um núcleo, né, de uma caixa de elevador ou caixa de escada, de modo que a gente consiga, né, equilibrar esse nosso sistema a exercer um deslocamento reduzido dentro dos limites normativos aceitáveis, tá certo? Mas a gente precisa sempre levar em consideração, né, durante os nossos projetos. Existem diversos tipos aí de configuração de núcleo rígido, né, essa configuração de pilar-parede, né, simplificado, né, com uma única configuração celular, né, configuração com duas células, né, em função aí das caixas de elevadores, configuração distribuída do núcleo rígido em função, né, da disposição estrutural, mas também vislumbrando o sistema de acesso, elementos e ambientes, por exemplo, podem existir aqui, além da configuração, né, de sistema de elevadores, podem existir aqui, por exemplo, algum tipo de sistema de manutenção, né? Alguma área, por exemplo, de banheiros. Então, toda essa disposição, né, vai de encontro com o critério de projeto arquitetônico também. Perfeito? Então, nessa solução, observem aqui, configuração de elemento de núcleo rígido com outra disposição construtiva, né? Esse tipo de solução é implementado aí principalmente para edifícios, tá, em que temos aí pavimentos múltiplos, né? Essa necessidade de ampliar a rigidez da configuração da nossa edificação. Então, o objetivo aí, né, é gerar, né, um travamento adicional no nosso sistema. Então, reforço aqui o que eu comentei com vocês, né? Devemos sempre analisar o efeito gerado pela ação do vento e podemos combater isso, né, por meio da configuração de pórticos aliado a uma orientação criteriosa à disposição da seção dos nossos pilares. Perfeito? E só um último comentário nessa configuração, não podemos esquecer, né, que existe também, né, a possibilidade de uma eventual torção na nossa edificação, então devemos sempre analisar isso, não é só o efeito de um tombamento, né, em função da rigidez do nosso sistema, uma configuração da ação e a disposição muitas vezes não equivalente, tá, na planta da nossa edificação, temos aí, né, o surgimento muitas vezes do efeito de torção. Cabe também, né, uma outra observação, em edificações, principalmente edificações de estruturas metálicas, né, que temos aí uma esbeltez muito significativa, né, todo esse travamento é feito por meio de diagonais, né, os sistemas aí de contraventamento implementados. Tá? Então, seja uma solução em estrutura de concreto armado ou numa estrutura metálica, a gente precisa entender qual que vai ser a interferência disso dentro da configuração do nosso projeto e aliar isso aí com um projeto arquitetônico, tá certo? Como o nosso objetivo da disciplina, né, é a implementação de solução em concreto armado, tá? A gente vai seguir, né, por essa linha dentro do critério de projeto. Mas eu coloco aqui como uma observação para os senhores. Então, trago aqui, né, diversas incompatibilidades, né, que temos numa situação de projeto, por isso a gente resolve muito desses problemas hoje em dia aliando a tecnologia, né, e o sistema BIM. Tá? Então, não quero aí nenhum aluno meu projetando uma solução, né, que vão envolver esse tipo de situação. Né, por uma falha e uma condicionante. Veja, temos aqui uma interferência, né, significativa na altura, essa redução da altura nessa viga foi em função da existência dessa porta, né? Eventualmente poderia ter sido corrigido numa situação de projeto com uma concepção adequada, tá? Para reduzir a altura desse elemento estrutural, né, de um modo uniforme, tá? Ou uma interferência como essa aqui, por exemplo, né, numa configuração de uma vaga de garagem, né? O camarada ali sempre vai ter que andar com um Corsa e vai ter que calibrar sempre um pneu, né, na mesma pressão. Tá? Eventualmente ele não vai conseguir aí, né, colocar um carro num porte maior. Por mais espantoso que pareça isso, tá? Meu querido, se torna extremamente relevante, principalmente em se tratando de vagas de garagem. Né? Hoje a gente tem um valor agregado muito significativo, né, em vagas, então a gente precisa criar espaços lá, por exemplo, num subsolo adequado. Tá? E
esse tipo de estudo, né, é tanto no projeto arquitetônico, mas principalmente, né, analisando a concepção estrutural. Você vai adequar, né, de uma forma eficiente a integração, seja lá do teu pavimento tipo, teu térreo e o teu subsolo, tá certo? Outros conflitos, é claro, a gente sempre tem que ficar analisando, seja instalações aí elétricas e hidráulicas, relativo principalmente a dutos que vão, né, cortar e interceptar esses elementos. Perfeito? O que observamos nessa imagem? Né? Algum tipo de interferência? Né? Já adianto aqui para vocês que nessa imagem você talvez fale, professor, o carro está estacionado de uma forma equivocada, né? Deveria estar dentro daquela faixa ali amarela. Não, né? Aqui está tudo certo, né? Olhando nesse ponto de vista. Mas se você for observar a configuração dessa vaga, se for olhar ali atrás, é isso que temos, né? Então essa vaga aí só pode ser utilizada por esse tipo de veículo, com essa disposição aí, tá? Por mais espantoso que pareça, né? Então, senhores, eu trago isso daí para vocês meio que com um alerta, né? Durante a fase de concepção estrutural, a gente vai lançar, seja viga, seja pilar, seja laje, buscando minimizar os impactos, tá? Então, a disposição dos elementos, entendendo onde vai ficar o pilar, onde vai ficar a viga, qual que vai ser a altura da viga, todo esse estudo a gente tem que, né, dar passos, né, adequados, tá certo? Aqui uma outra configuração de interferência, né? Uma configuração que um veículo, né, para adentrar nessa edificação, aqui não, aquela imagem anterior era num edifício, tá? Nessa configuração aqui, a configuração numa residência, o camarada construiu a residência, mas o veículo dele, por exemplo, não adentra na garagem. A solução que ele achou, ele começou a escarificar, cortar a viga, né? Observe, né? Ele começou a cortar a viga, está começando a tirar aquela armadura. Senhores, isso não podemos fazer. Tá? A gente vai aprender, a gente vai calcular isso daí para frente, vou mostrar, né, como que acontece, o que acontece em termos estruturais. A situação é, devemos sempre prever a altura dos elementos para que o uso, a funcionalidade, né, seja harmônica, tá, entre elementos estruturais e o projeto arquitetônico, evitando esse tipo de situação. Outra configuração que precisamos nos atentar, né, no desenvolvimento da concepção estrutural é o entendimento do tipo de laje que será empregado na configuração da nossa edificação. Em se tratando de estruturas de concreto armado, né, foco aqui e objeto de estudo nesse nosso bimestre, né, sistema de laje maciça, tá, usa e implementa a solução com vigas. No caso aqui, né, a solução de laje maciça com vigas, numa configuração de solução com elementos, né, apoiados em vigas primárias. Laje maciça, né, com solução em vigas primárias, né, e secundárias. Entendendo que a disposição desses sistemas pode ser em solução unidirecional, configuração bidirecional, dependendo da metodologia a ser implementada no painel de laje. Tá? O que configura uma solução unidirecional, né, para lajes maciças? Tá? A configuração envolve a disposição, né, da dimensão do nosso tabuleiro em termos de proporção, mas quando identificado, né, a configuração unidirecional, teremos a distribuição de carga apenas em uma configuração, né, de direção. Tá? Implementado e verificado aí, né, a dimensão, a disposição do nosso painel de laje, né, numa proporção que configure aí uma solução bidirecional, a gente pode, né, definir a solução conforme esse exemplo, conforme essa ilustração. Significa que teremos distribuição de carga tanto nesta direção, tá, como na outra configuração. Nesse outro bordo aqui, como exemplificado, por exemplo, estamos com um bordo livre. Então, o que ocorre? Não temos distribuição de carga, né, neste sentido, distribuindo somente ali para a configuração daquelas vigas, tá certo? A configuração, né, clássica bidirecional, né, com solução, né, de vigamentos, né, em todas as direções e sentidos, tá certo? A configuração da proporção que define uma laje ser uni ou bidirecional, a gente vai conversar, né, especificamente mais para frente aqui em nossa disciplina,
tá certo? Mas cabe aqui o nosso entendimento, né, desta configuração, porque é importante a gente compreender aqui o caminho, né, de distribuição dessas cargas, entendendo que essa carga da laje vai para a viga, né, e da viga vai para o pilar. E em se tratando de sistemas que tenhamos, né, configuração de vigas secundárias, lembrar que da laje vai para essa viga secundária, dessa viga secundária vai para uma viga primária, e dessa viga primária, dessa viga principal, iremos para uma configuração aí de elementos de pilares, tá certo? Então vamos efetivamente aí a uma configuração de lançamento, né, da concepção estrutural, para uma configuração de um pavimento de uma edificação, tá? Dentro de uma solução de um pavimento de uma edificação, lançamento da estrutura, em se tratando, por exemplo, de um edifício, né, como primeira análise, recomendo que seja iniciado aí pela configuração do nosso pavimento tipo, perfeito? Então, o primeiro passo, né, analisarmos o pavimento tipo. Depois, né, vamos posicionar, né, os pilares preferencialmente, né, coloco aqui algumas recomendações. Preferencialmente nos cantos da edificação, verificar aí a posição da caixa d'água superior e posicionar os seus pilares como elementos aí de suporte, tá? Posicionar os pilares preferencialmente também, né, no encontro de vigas, tá? Vigas importantes, né, da edificação. Posicionar os pilares preferencialmente embutidos em paredes, tá? E distantes entre 2,5 metros e 8 metros. Entendendo que esse distanciamento que iremos proporcionar aos pilares, né, tem relação direta com o vão que iremos gerar para as nossas vigas, tá? Então devemos ter em mente, né, que quanto maior o afastamento entre pilares, né, teremos aí o efeito de uma viga com um vão muito maior. E diretamente a esta relação, devemos entender que se temos uma viga maior, teremos uma altura, né, em termos dimensionais aí, a ser considerado em relação ao pé direito da nossa edificação, tá? Terceiro, né, verificar, né, se a posição dos pilares do pavimento tipo são aceitáveis ao térreo e ao subsolo, né, a configuração aí das garagens. Então, uma vez que você faz esse lançamento na configuração do pavimento tipo, verificar qual que é o efeito disso lá para a configuração das nossas garagens, se vai gerar algum tipo de intercorrência, um posicionamento de um pilar, por exemplo, caindo no meio de uma vaga de garagem que tinha sido subdividido ou criado no projeto arquitetônico. Então, cabe sempre retornar, né, voltar a visualizar o pavimento tipo para ver se o lançamento ficou adequado e compatível com o arquitetônico, por exemplo, do subsolo, né, ou do térreo, por exemplo. Né? Muitos edifícios têm o pavimento térreo, por exemplo, diferenciado, né, com salão de festas, né, com área aí de um hall de entrada. Então, tudo isso a gente tem que verificar, né, dentro da configuração, seja lá, né, uma academia. Tá? Então, cabe aí todo esse tipo de análise. Procurar levar todos os pilares, né, até as fundações, né, com a situação aí de evitar vigas de transição. Reforço aqui mais uma vez, existem situações que se fazem extremamente necessárias, né, com um tipo de uso e implementação das benditas vigas de transição. Quinto aí, né, posicionar as vigas, né, quando do posicionamento agora das vigas, preferencialmente onde existam aí, né, paredes de alvenaria, tá? O que acontece? Né? Com paredes aí na configuração de gesso acartonado, paredes de drywall, a gente tem uma flexibilidade muito maior, tá? Mas em se tratando aí de paredes de alvenaria, a gente busca, né, posicionar sempre uma configuração alinhada aí a essas paredes, buscar embutir, né, por baixo dessas paredes, de modo que, né, fique uma configuração estética muito mais harmoniosa. Tá? A gente vai visar alinhar as vigas, né, com os nossos pilares, de modo a configurar e formar os pórticos, né, que a gente já havia conversado ali anteriormente, tá? E buscar sempre vãos, né, orientados aí entre 2,5 a 8 metros também, tá certo? Quanto às lajes, né, na configuração das lajes, né, a gente tem que sempre analisar a configuração, né? Quando tivermos lajes armadas em uma única direção, né, a distribuição da carga, né, então entra aqui a configuração de ser uma laje unidirecional ou uma configuração bidirecional. Tá? O que a gente vai descrever, né, numa configuração de ser unidirecional ou bidirecional vai ser a configuração da armadura, a disposição da armadura, mas essa relação é uma relação geométrica também. Tá? Então, existe a proporção que a gente vai adequar de um sistema ser
unidirecional ou bidirecional, tá? Numa configuração de laje, né, a gente vai trabalhar sempre a relação, né, Ly por Lx, tá? O que acontece, né? Se tivermos uma configuração, né, de um valor maior do que 2, né, teremos uma configuração de um sistema que temos uma laje dita e chamada aí unidirecional. Se for menor do que 2, teremos uma configuração aí bidirecional, sendo Ly o maior vão da laje e Lx o menor vão, tá certo? Em se tratando de uma configuração unidirecional, né, o menor vão aí entre 2 metros a 5 metros, tá? Numa configuração de laje bidirecional, o vão aí podendo ir até ali 8 metros, tá certo? Cabe aqui um comentário, tá? Não esquecer que esses vãos, né, seja para a viga aí na configuração da laje, mas principalmente na viga, quando a gente está trabalhando aí com 8 metros, tá, de um vão de viga, a gente precisa entender que teremos uma limitação relativa ao pé direito, tá certo? Porque na expressão de pré-dimensionamento, vou mostrar para vocês na sequência, a relação principal, podemos aqui trabalhar, né, simplificadamente, será o vão da viga divididos por 10. Né? Se tivermos aí um vão de 8 metros, teríamos uma viga, por exemplo, de 80 centímetros. Né? E esse 80 centímetros pode ser prejudicial, por exemplo, que seja numa abertura de porta, uma abertura de janela, ou que seja, né, dentro de um espaço de uma sala, né, o que seria isso? Né? Uma viga de 80 centímetros de altura, você tem que entender a interferência na espacialidade, né, do seu projeto, tá bom? Outro detalhe, né, importante a ser considerado, tá, é a existência aí, né, de lançamento dos pilares, né, na caixa de escada. Isso preferencialmente com edificações aí de pequeno porte, em que a gente não faz uso, por exemplo, daqueles pilares paredes que eu havia compartilhado com vocês. Tá? Em edificações aí, né, de pequeno porte, a gente pode implementar a configuração do sistema de escada por meio, né, de pilares, né, que a gente vai configurar nos cantos dessa solução. Então é uma tipologia, uma sistemática, tá, bem interessante. Tá? Coloco aqui para vocês como que a gente cria e configura esse travamento estrutural dessa caixa de escada sem paredes estruturais, mas com um elemento de pórticos, tá, colocados e posicionados aí nos cantos dessa nossa configuração de escada. Tá? E serve também, né, para solução de apoio aí da configuração dos reservatórios, muitas vezes posicionados lá em cima, né, na configuração do elemento da cobertura. Então eu quero fazer com vocês aqui, né, um exercício, né, um lançamento dos elementos estruturais para um pavimento tipo aqui de uma edificação de 5 pavimentos com pé direito de 2,7 metros. Tá? A ideia é que só a concepção estrutural, o lançamento, né, dos elementos, né, principalmente a configuração das soluções aqui de vigas e pilares, tá certo? Então dentro dessa sistemática, né, vamos seguir principalmente aqueles critérios que eu comentei ali com vocês anteriormente, e dentro dessa solução eu vou mostrar aqui para vocês mais alguns outros detalhes que devemos sempre observar quando do lançamento das configurações dos nossos elementos estruturais, quanto da nossa concepção estrutural. Né? Relembrando que esse é o nosso primeiro passo, né, para o desenvolvimento de um projeto estrutural. Então aí está a configuração, né, da solução do nosso projeto. Tá? Seguindo todas as recomendações, né, arrisca todas as recomendações que eu tinha colocado ali no texto, né, anterior, a gente teria isso daqui como solução inicial. Né, colocar pilares nos cantos, né, elementos de viga alinhado diretamente com sistemas de alvenaria, né, as paredes, e ficaria essa disposição. Mas faço aqui diversas sugestões e críticas, né, a essa solução, e a gente observa, né, diversos problemas. Se a gente fosse usar essa solução como o elemento, né, de uma edificação, ele estaria um tanto quanto denso na quantidade de pilares, tá? E a gente teria alguns problemas, né, se tivéssemos eventualmente lá no térreo uma configuração, por exemplo, de vagas de garagem, né, em função dessa quantidade de pilares e tudo mais. Então, o que a gente pode melhorar nessa solução? Tá? Reforço aqui para vocês. Em azul, estou marcando aqui a posição dos pilares e a configuração em vermelho aqui, o eixo das vigas. Tá certo? Então, melhorando, né, a solução aí que foi estabelecida ali anteriormente,
Vou começar com as vigas, né, sobre as paredes externas, né, trabalhando todo um vigamento de contorno, que é fato que teremos nessa configuração. Tá? O que ocorre? Né? Dentro dessa configuração, né, precisamos entender que teremos, né, sistema de vigamentos internos também. Então, um eixo de vigamento ali, né, colocado, né, numa configuração intermediária, se torna aí opcional, mas já vislumbrando os pórticos, isso se torna como uma opção bem interessante. E outra análise, né, que eu faço aqui com vocês, extremamente importante. Se tivéssemos, né, a configuração, por exemplo, o pilar aqui, e sem a existência dessa viga, teríamos um vão, né, total nessa nossa estrutura, que de certa forma iria comprometer a configuração dessa abertura nessa nossa alvenaria, imaginando que temos que sempre pensar no pré-dimensionamento. O vão total que temos, vamos colocar uma viga de concreto armado, a relação aproximadamente aqui, inicialmente, né, vão sobre 10, né, já vai nos dar, né, uma informação que fica prejudicada aquela nossa abertura. Tá certo? Então, isso devemos sempre levar em consideração quando do lançamento, né, estrutural inicial. Tá certo? Então, avançando ali, né, colocamos vigas, né, no outro sentido também. O que ocorre? Né? Na configuração dessas vigas, temos vigas que vão, né, circundar a configuração da nossa escada e da configuração dos dormitórios, adentrando ali até a configuração do banheiro. Tá? O que fazemos? Né? Geramos uma outra configuração de uma viga, né? Represento aqui para vocês essa viga adicional, tá? De modo a evitar, na configuração do nosso projeto, que tenhamos aqui, né, esse pano todo de lajes, né, na solução anterior. Ele ficaria, por exemplo, com 1, 2, 3, né, elementos aí de parede apoiada nessa configuração da laje. O ideal, né, no máximo até 3, tá? Mas tentar evitar 3 paredes, né, apoiadas em uma única laje. Por isso, a solução aqui implementada foi a existência de uma nova viga, tá? Por isso, a solução da implementação dessa viga aqui nessa configuração. Vamos gerar um painel de laje com uma parede e 2 paredes nessa configuração, tá certo? Repito mais uma vez, posso colocar 3 paredes? Posso, tá? Em um único painel de laje, né? Mas vou tentar evitar aí em relação a essa configuração de carga, né? Colocando 2 ali até que se torne aceitável, tá bom? Configuração, né, deste layout, dessa solução, né, favorece aí, né, a configuração da nossa cozinha. Precisamos sempre, né, olhar e analisar efeito de eventual passagem de tubulação. E o próximo passo, posicionamento aí dos pilares, né, colocando pilares aí externos, né, servindo aí de apoio direto para a configuração dos nossos elementos também de escada. Então observe aqui nessa solução, né, o que foi colocado como elemento, né? O lançamento desses pilares com essa disposição nos cantos, né? A existência desse pilar aqui intermediário, exatamente para não gerarmos aí uma viga nesse sentido, né? Uma viga muito elevada. Então o que acontece? A gente reduziu o vão, né? Principalmente considerando essa nossa abertura aqui na alvenaria. Então o vão a ser considerado, né, para efeitos de pré-dimensionamento, é só esse vão aqui que eu marco aqui com os senhores, ou seja, se reduz, né, esse efeito aí de altura muito elevada do elemento estrutural. Perfeito? Outra configuração, né, a ser analisada e se torna extremamente importante. Né? Observem aqui, colocamos estes pilares aqui, né, que vão servir como suporte, como elemento de sustentação, principalmente para a escada. Né? Atentando aqui que nessa solução da escada foi implementado a solução, por exemplo, com vigas secundárias. Então tem uma viga secundária aqui, tá, no projeto, e uma outra viga secundária que foi implementada nessa composição. Perfeito? Então o que temos aqui? Né? A configuração de um painel de laje, né? laje, 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 laje e laje. Né? Aqui uma configuração de abertura que, né, colocaríamos, onde vai ser executada a configuração da nossa escada. Tá certo? Outro detalhe importante. Se observarmos o lançamento que foi desenvolvido nesse projeto, tá? Os pórticos, né? Observamos aqui que foram criados pórticos, tanto nesse sentido, tá?
nesse sentido em planta aqui em X, como também pórticos, observamos aqui, ó lá, pórticos sendo gerados nessa direção. Tem um pórtico aqui, tem um pórtico aqui, tá? Temos, né, pórticos de travamento nesse sentido, e na outra direção ali os pórticos também acontecendo, né? Os pórticos totalmente aqui desenvolvidos nesse projeto, tá? Então, usando aquelas estratégias de concepção, né, aqui ficam, né, evidenciados o lançamento dessas nossas vigas, né, das nossas lajes e dos nossos pilares, tá? O que eu mostro aqui para vocês é essa planta de formas, tá? Em que temos aí, né, a configuração dos nossos elementos já aqui lançados, principalmente observamos aqui, né, olha lá a disposição dos nossos pilares, tá? A disposição dos nossos pilares, né, observando bem o que foi lançado, sempre numa disposição contrário à esbeltez da nossa edificação, né? A configuração da esbeltez se desenvolve nesse eixo, enfim, né, para efeitos aí de tombamento. A configuração da inércia, né, a maior inércia dos nossos pilares, contrário à esbeltez do nosso edifício. Exatamente aí vislumbrando né, um efeito aí de travamento ao tombamento da edificação, tá certo? Então, senhores, cabe aqui eu comentar, né, já adianto para os senhores, essa é a configuração da nossa planta de formas, que expõe a geometria dos elementos estruturais, tá? Que após um pré-dimensionamento temos aí a dimensão dos elementos, vigas, lajes e pilares, tá certo? Aqui um corte esquemático, né, representando aí como que ficaram aí, né, a configuração dos nossos elementos, tá certo? E reforço aqui já na planta de formas, né, qual que é a sistemática, tá? Em termos de nomenclatura, temos aqui para os pilares P1, P2, P3, P4, P5, P6 e assim por diante. Ou seja, de cima para baixo, tá? Atentando sempre à configuração. Começo lançando da esquerda para a direita, termino o lançamento nesse eixo horizontal, daí começo para baixo a continuação do meu lançamento. Então tenho lá P1, P2, P3, a nomenclatura. Agora vou para a linha abaixo, né, de eixo de pilares, P4, P5, P6 e assim por diante. Na configuração da viga, temos ali viga V1 com dimensão base 15, altura 55, tá certo? Tenho V1, tenho lá V2, tenho ali V3, tenho ali V4. Então, estou desenvolvendo da esquerda para a direita, de cima para baixo também. Ocorre que eu tenho no outro sentido, daí venho lá V5, tá? Continuo aqui V6, configuração V7, V8, V9 e V10. Perfeito? Laje, temos aqui L1, L2, da esquerda para a direita, daí vou de cima para baixo. L1, L2, L3, L4, L5, L6. Com a dimensão, né, sempre representada aqui no caso com a altura da nossa laje, né, a sua espessura ali, né, devidamente representada. Tá certo? Então, desse processo aí de lançamento, essa é a configuração, essa é a tipologia desse nosso projeto que eu fiz aqui com vocês, desse modelo esquemático. Então, o que a gente observa aí dentro desse nosso lançamento? Que eu tenho aqui, por exemplo, toda uma volumetria que vai permitir que os espaços internos possam ser ocupados, né, de acordo com o projeto arquitetônico, respeitando os critérios de estabilidade da nossa estrutura, respeitando, né, os critérios aí das dimensões, né, aceitáveis para cada elemento, tá certo? Só para, né, exemplificar, quero mostrar aqui para vocês o lançamento de elementos estruturais, né, quando da existência aí de configuração de pavimento tipo e subsolo. Aqui no caso, né, um exemplo para os senhores, né, desenvolvemos aí, né, o lançamento, entendendo que existe lá uma configuração de subsolo, né, vagas, então precisamos respeitar eventualmente esse tipo de condicionante. Essa aqui é uma visão aí desse nosso pavimento tipo, né, uma perspectiva. Lançando, portanto, né, a configuração de vigamento, temos essa configuração aqui apresentada. Reforço, né, essa aqui é uma hipótese inicial, existem várias soluções que podem ser, né, concebidas, tá, dentro dessa análise e levantamento estrutural, mas dentro dessa hipótese, né, procedemos aí
o lançamento dos pilares, com a existência aqui de núcleo rígido, observem bem ali, principalmente na caixa de elevadores, e dentro dessa configuração, né, observem ali a configuração da caixa de escada com pilar, né, configuração de travamento ali exercidos por pilares. Né. Os pórticos aqui se tornaram também elementos principais que auxiliam no travamento, mas o que eu destaco nesse projeto principalmente, né, é o efeito, né, e a interferência aí, né, mínima, tá, para a existência ali, né, de vagas na configuração do subsolo desta edificação. Tá certo? Então aqui um exemplo, né, uma condicionante de análise, né, reforço que os pilares aqui colocados só estão, né, numa configuração quadrada apenas por simbologia, tá? Podendo ser ajustado e representado depois de acordo com a disposição inercial correta, né, a orientação criteriosa em planta. Então aqui a volumetria, né, da disposição desses elementos aqui, tá? Já com a configuração dos pilares, né, em termos de geometria e disposição inercial correta. E aqui né, a configuração do edifício, né, não tendo nenhuma interferência da concepção estrutural destes elementos. Outros exemplos, né, coloco aqui para vocês, né, entendendo a possibilidade de visualização sempre do pavimento tipo, né, com um efeito lá, seja no pavimento térreo, né, de garagens, que se tornam extremamente, né, importantes aí de serem verificados. O segundo exemplo aqui deixo, né, para os senhores. Tá? Então, entenda que a gente tem inúmeras variações também que podemos, né, desenvolver. Não existe, né, um único, né, lançamento estrutural. Né? Temos vários lançamentos estruturais a serem desenvolvidos. Cabe a você buscar a melhor configuração estrutural de modo a gerar menos impacto, de modo a gerar uma estrutura segura e de modo a gerar uma qualidade para o teu cliente. Perfeito? Respeitando aí critérios de custo e principalmente o critério arquitetônico. Outros exemplos aqui quero mostrar para vocês. Né? No caso aqui um edifício em São Paulo, né? Critérios de lançamento e concepção estrutural pensados, né? Juntamente durante a fase do projeto arquitetônico. Tá? Então, todo o lançamento dessa estrutura teve, né, o desenvolvimento e o lançamento colaborativo entre arquitetura e engenheiro de estruturas. Aqui só para mostrar para vocês, principalmente a configuração do pavimento tipo. Né? Então, se observamos uma esbeltez do edifício neste sentido. Tá? Olha aqui os pórticos que foram criados, né, na concepção desse projeto, que é a região de núcleo rígido do edifício, e os pórticos, né, ali desenvolvidos, tá, para travamento dessa edificação. Aí, principalmente, né, devemos observar o efeito desse lançamento, né, quando considerado lá o subsolo. Observem o lançamento e o respeito que foi dado, né, principalmente quando considerado aí a configuração das vagas. Tá? Então, esse tem que ser aí um olhar, uma análise a ser desenvolvida, não só, né, considerando aí o efeito de um subsolo, mas também o efeito aí de um pavimento térreo. Tá certo? Aqui no Jardim Botânico, né, o centro corporativo, tá? Dentro desse projeto, teve, né, a necessidade também de analisar a configuração da disposição dos elementos estruturais. Então, solução do projeto aqui, né, desenvolvido, já executado. A configuração, né, e o desenvolvimento, criando, lógico, você observa que em planta temos, né, uma geometria um pouco irregular, mas os pórticos, né, foram mantidos prezando uma modulação, um espaçamento regrado, né, para garantir a uniformidade aqui dos elementos estruturais. Tá? Foi o critério aqui implementado nessa configuração do projeto. Então, pessoal, né, da parte aí de concepção estrutural, né, é importante a gente atrelar, né, esses critérios de concepção estrutural, principalmente com pré-dimensionamento, né, que eu comentei ali em termos da dimensão da viga, elemento aí da espessura da sua laje, né, configuração da dimensão do seu pilar, elementos aí que serão abordados no próximo material, tá certo? Grande abraço a todos, até mais!